Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? A aula de hoje, o perigo do ensino progressista. Vamos orar então. Pai querido, nós colocamos diante do Senhor este tema, essa aula, papai, e te pedimos que o Senhor nos conduza em graça e sabedoria. Abra o entendimento do meu irmão, da minha irmã, e que nós possamos, Deus, realmente combater tudo aquilo que não vem do Senhor para nós, todo ensino contrário à Tua palavra, toda heresia, meu Pai, todo ensino progressista, como essa lição vai dizer, que nós tenhamos sabedoria, meu Pai, para viver uma vida simples, baseada na Tua palavra. Nos abençoa nesse tempo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. E isso hoje é a nossa verdade prática. Vamos lá para o versículo separado pela lição. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo está escrevendo para Timóteo. Naquele tempo, lembra da aula passada que eu disse que os pecados eram os mesmos. Paulo estava tentando abrir os olhos das pessoas, tentando alertar as pessoas para coisas que estavam acontecendo ali onde ele estava, naquele ambiente, iguaizinhos a hoje. Pois os homens serão o quê? Egoístas. É uma lista extensa, essa lista, bem vasta. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Veja bem se a gente está vendo isso nos dias de hoje. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. Olha essa geração dos dias de hoje. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Que mais? Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que o quê? Amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o quê? O poder. E Paulo diz para Timóteo: foge também destes. E ele continua dizendo: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente, de mansinho, devagarzinho, nas casas, e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, veja bem, e jamais podem chegar ao conhecimento de quê? Da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Lembra desses dois homens, os magos de Faraó, resistiram a Moisés, fizeram aquilo que Moisés estava fazendo também, com seus poderes, com as suas magias. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Isso deve ser feito como? É um desafio para nós. Através de quê? De um compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Nós vimos semana passada isso e nós vamos repetir isso para você. Um compromisso inegociável com a palavra de Deus. Ou seja, não é religião, não é ser uma pessoa bitolada, não é ser uma pessoa religiosa, é não abrir mão desse compromisso com a palavra, por nada. Vamos lá para a introdução. São ensinos que fazem o quê? Enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias, o que elas fazem? Propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é o quê? Um mito. Meu Deus, que loucura! Relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã, escrever novamente a Bíblia, mudar algumas questões. A lista paulina que nós descrevemos no início é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade, o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita norma moral absoluta e instigam a má conduta da humanidade. Todo mundo faz o que quer, fala o que quer, muda o que quer, acha que pode ser o que quer e esquece que Deus continua sendo soberano. Suas teses desse povo progressista
reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. São histórias contadas. A autoridade bíblica agora é rejeitada e suas verdades inegociáveis são agora o quê? Negligenciadas. Escravos que são de suas paixões, eles acreditam no quê? Que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados. Vou mostrar para você umas imagens de algo que nós temos visto muito nos nossos dias. Tá aí, meu corpo, minhas regras. Você já viu isso? Então, olha essa imagem. Isso é uma revista para jovens, a Turma da Mônica Jovem. Olha o que ela diz nesse quadrinho na lateral aí. Meu corpo, minhas regras. Podem discutir e debater até cansar, mas a decisão final é apenas minha. Eu não aceito ser pressionada. Meu Deus, quantas questões precisam ser resolvidas. E nós às vezes fazemos o quê? Deixamos isso. Passamos batido nesses pontos importantes. Meu corpo, minhas regras. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, as regras não são só suas. O Senhor precisa estar sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre a sua vida também, porque Ele sabe o que é melhor para você. Então, cuidado se esse pensamento tem vindo ao seu coração, tem vindo à sua mente, para que você possa entrar nesse sistema progressista. Meu corpo, minhas regras. Lembre-se disso. A nossa regra de fé e conduta precisa ser a palavra de Deus. Precisamos combater isso com todas as nossas forças. Mas lembre-se, com amor. Nunca perseguindo, nunca impondo, achando que somos melhores que os outros. Mas deixar bem claro que somos templo onde habita o Santo Espírito de Deus. Tá bom? A rebeldia e a ausência de genuína conversão os impedem de alcançar o conhecimento de quê? Da verdade. E é importante examinarmos o que nós, intérpretes, nós, irmãos da igreja, nós, pastores, nós, líderes, nós, influenciadores de pessoas, trazemos de nosso mundo e acrescentamos ao texto. São pressuposições. Cuidado para você não se engajar nisso. Deus está acima de todas as áreas de nossa vida e fala todas elas mediante a sua palavra. A Bíblia não é meramente um registro da autoridade de Deus no passado, mas continua sendo a autoridade de Deus o que? Hoje. Você entendeu o que eu disse? Você precisa saber qual é o seu papel nesse mundo. Você é templo do Espírito. Você precisa buscar o Senhor. Você precisa anunciar a palavra. Mas você precisa entender quem você é. Ninguém, pensamento nenhum pode dominar o seu coração. Tá bom? A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, ou seja, o homem no centro. Eu posso, eu faço, eu quero, eu sei, eu construo, eu penso. Cuidado. Esse ensino produz pessoas o quê? Egocêntricas, alucinadas, doentes, que mais? E retira a convicção delas do pecado. Outra corrente da doutrina liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Deus, sendo o quê? Limitado. Ele não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Meu Deus, que loucura! Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus. E a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre o quê? A queda e a corrupção do gênero humano, alterando então a presença do mal moral no mundo. Ratificamos, ou seja, confirmamos, declaramos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. O que Martinho Lutero pensava muito? Ele advertia sobre o que? A necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana na Idade Média. E ele lutou contra isso com as suas teses. Vamos lá para a conclusão. A grande comissão confiada à igreja consiste em, primeiro, anunciar o Evangelho. Ok, mas também em ensinar discípulos.
Ela compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional, ou seja, tirar para fora das pessoas aquilo que elas realmente são, criaturas feitas por Deus. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. E é muito interessante porque precisa existir essa palavra em tudo isso, chamada coerência. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, no velho homem, formação do caráter cristão, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente o que? Bíblica, ou seja, coerente. As Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e o que? Afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Uma loucura total. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia. Qual deve ser a nossa postura? Mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé, ou seja, a apologia, ocorre quando os valores imutáveis e atemporais, ou seja, não depende do tempo, da Bíblia, são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Resumindo para você, quando Deus age através de você, é impossível que as pessoas não conheçam a verdade daquele que Ele é. A obra do Espírito Santo não cessa quando a pessoa reconhece sua culpa diante de Deus, mas vai crescendo a cada etapa subsequente. É um processo. Por isso, eu continuo dizendo para você, desperta, igreja. Você foi chamado para realmente anunciar as virtudes daquele que tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Não importa qual o ensino, se o liberalismo, se o progressismo, se o feminismo, se as ideias teológicas sociais, como são chamadas hoje, se fazer as obras não tem a graça do Senhor, não adianta. A fé sem obras é morta, mas Paulo fala, pela graça sois salvos, mas isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras, para que ninguém se glorie. Faça assim, ande nas obras para as quais o Senhor te chamou, e deixa essas doutrinas para lá, deixa aquilo que a Bíblia não te ensina para lá. Viva uma vida simples, amando, pregando o Evangelho, orando pelas pessoas, sendo testemunho na sua casa, onde você for. Desperta, igreja. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.